aquelas notas não batem com a nota de vocês, tá? 55 de 100 seria 5,5, tá? Em termos numéricos, né? Que equivale a um NA. Bom dia, Tá? professor. Bom dia, Giba. Ô, professor, eu tenho uma dúvida, tá Se ok? vocês quiserem, depois da avaliação, da aula gravada, eu dou rapidinho a nota para vocês que eu corrigi, tá? Daí só fica quem quiser, quem não quiser Como falar. assim, prof? A nota que você deu. É porque, assim, aquela correção ali tem, inclusive, a Sofia disse assim, aquela nota é sem as notas, as partes de escrever, né? E ao invés disso, não, ela corrige as partes de escrever também. Só que se tu colocou, por exemplo, don't know, e tu colocou don't, dois espaços ao invés de um só, ele vai dar errado. Entende? Tudo errado. Se tu colocou um apóstrofo e aí, sem querer, tu apertou aquele que é aspas, ele vai dar tudo errado. Entende? Se tu colocou I don't know, tu colocou KNO e esqueceu do W. Ela dá tudo errado. Então, assim, é muito. A linguagem do computador a gente chama de linguagem binária. O que é binário? Um, dois, um, dois. Então, ele só entende o que é ou um ou dois. Ele não entende que ele pode ter esquecido uma letra e mesmo assim a resposta está certa. Ele não entende que você colocou dois espaços, mas está certo. Aconteceu com o nono ano. Eu fiquei olhando a resposta, estava certa e ele deu errada. Tá? Eu não achei o erro que ele achou. Tipo, tava assim, ó, aren't set. E embaixo tava escrito aren't set, igualzinha. E eu não sei o que ele avaliou de erro. Então eu tenho que recorrigir. Então, para mim, a história da correção ajuda, porque algumas aí eu já sei que tá verde, tá certo, né? Não preciso ficar vendo se tá certo, mas que para mim aparece vermelho errado e verde certo. Então, é isso, tá? As notas de vocês estão todas erradas, para cima. Elas vão estar acima disso, tá? Elas foram muito baixas. É por causa que eu lembrei uma outra aula que tu tinha falado para quem queria saber a nota, aí do nada eu recebi aquilo lá, tava outra nota diferente, eu fiquei, o que aconteceu? Não, aquela lá mas você consegue ver a prova também, os erros que tu teve ou não? É só o resultado? Bom, eu acho que não. Eu não tentei ver por causa que eu queria tirar dúvida, por causa que eu não sabia o que era aquilo ali. Eu não sabia se era alguma outra prova de alguma outra coisa. Eu já Tá. tava um pouquinho. Eu não sei como é que chega para vocês. Era para você poder ver o resultado, ver o que tu errou, as coisas que. O problema é que a gente clica ali pra ver o que acertou e só aparece as questões que a gente marcou, não aparece nem tipo 1/1 ou 0/1, sabe? Não aparece, fica só as questões. Só o que a gente marcou mesmo. Tá? Então eu vou ter que ver, acho que alguma coisa na configuração da prova ali. Eu vou ter que liberar isso aqui. Tá? Então, pessoal, nós fizemos a Natália. Oi? Tá? Você mandou por e-mail para mim a folha. Eu tinha colocado lá folha de tarefas. Aquela folha de tarefas era a página 43. Aí agora eu ajeitei, eu mudei o nome da folha, tá? E realmente não estava o nome certo. Era a página 53 e a outra era para estar a página 43. Eu coloquei só folha de tarefas, aí não tem como adivinhar, tá? Mas era naquela lá. Então, quem ainda não colocou a página 43 está lá no Google Classroom, página 43. Escrito. Eu anexei todas na semana 16, página 53. Tudo Também certo? não tem. Porque eu vou olhar tudo junto mesmo. Não vai fazer diferença. Tá, então só pra avisar. Onde é que tá no Classroom, prof? As folhas para você anexar as tarefas. Sim, mas tipo, tá a página 43. Tem tá... uma página 53 e a outra página 43.
Ô, professor, a prova é amanhã, né? Sim, senhora. Senhorita. Ô, prof, eu tenho uma dúvida. Tá. Bom, deixa eu só ver quem é que tá aqui. Tá, a Ana Luísa não veio, né? Ana Paula? Gente, câmeras abertas, por favor. Antônio? Oi. Tá. Câmera aberta. Gabriel, câmera aberta. Gabriela, Giba, Gaeta, João tá aí. Aquele papelzinho era tu, Luísa. Aquele papelzinho, eu nunca me lembro. Luísa, ok. Maria Clara, Duda, Marina, Natália, Pedro. Pedro? Tá aí. Pedro não consegue abrir a câmera, Pedro? Consigo. Ô, prof. Samuel. Tá, Sofia e a Vitória. Ok. Fala, Maria Clara. Tá dando meio errado quando eu tento mandar pelo Classroom. Eu não sei se é por causa que falta demais, não sei. Mas eu te mandei por e-mail hoje. Que eu Tá. tinha esquecido de mandar ontem. Tá. Maria Clara por e-mail. Teacher, eu mando hoje as páginas 42 lá, essas coisas. Tá bom. Professor, Eu já tinha feito, só não tinha mandado. Sim, senhora, super acredito. tipo assim, você vai falar a nota das provas real agora, que aquelas lá não são as verdadeiras. As verdadeiras. Isso. Ah, tá. Isso. Então, assim, para quem não estava antes, é o seguinte: a correção do computador, eu coloco um gabarito lá, e aí ele vai corrigir daquele jeito ali. Eu tenho que passar a minha visão além do alcance, porque ele vai, né, tem um monte de coisa ali que está certa e que ele marcou errado. Então, por isso que só que quando eu mando, vai aquela correção que o computador fez. Então, por isso que ela está mais baixa. Mas por que só chegou agora, se a gente já tinha feito a prova? Porque eu consegui mandar agora, eu não sabia fazer isso. E eu vou te falar que eu fiz meio no susto, assim, eu não sei se eu vou conseguir. Quando eu vi assim, foi, eu digo, meu Deus, o que que eu fiz que foi? Sabe? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Não sei. Não, mas eu vou saber mandar agora quando fizer. Só que eu só vou mandar depois que eu corrigir todas elas. Se bem que não adianta, né? Aquilo ali é para dar uma prévia. Eu posso mandar para vocês. E aí a prévia vai ser. Não sei. Tá. Já sei o que eu vou fazer. Se vocês não conseguem enxergar a prova assim, não conseguem mais enxergar ela, eu vou lá no Google Classroom e coloco a nota que vocês tiraram. É isso, a professora de artes ela faz isso, ela pega a nossa atividade da semana, sei lá, 16. Daí ela pega e põe nota 9, nota 10, nota 6, sabe? Ela põe assim, respondendo a tarefa. Daí tu põe isso. Ela coloca a nota da tarefa mesmo, tipo, se você Tá? tirou nota, tá. Uhum. Vou fazer isso. Tá bom. Ou se tu não conseguir também, daí tu pode mandar nos comentários particulares a nota de cada um. Mas ali todo mundo vê? Nos comentários particulares, não. Tá, mas aquele quando eu Não, boto mas só Não. 80 de 100, todo mundo enxerga. Quando sim, tu se coloca tu... a sua atividade, por É, exemplo, tu quer responder a minha prova, eu tirei, sei lá, 8, vamos dizer assim. Daí tu quer responder a minha prova, tu tirou 8. Daí tu vai lá na atividade, daí tu coloca para responder a nota e daí tu responde para mim. Não vai ser para todo mundo. Daí só Mas aparece. se tu colocar como se tu estivesse mandando uma tarefa, alguma coisa, aí se a pessoa tirou 10 ou se tirou 0, vai tá, aparecer. tá. Isso, daí não pode pôr no mural.
Tá. Tá? E nem nos comentários da atividade. Tá Ou bom. no comentário particular, ou assim, do jeito. Uhum. Beleza. Muito obrigado pela aula. Gente, vamos lá? Vamos inverter a ordem agora. Dúvidas sobre a prova? Fala, Giba. Ali nos et e em on, eu tenho uma dúvida que eu não entendi qual é essa palavra de weekends. Não entendi no on. Então, o weekend é uma exceção, tá? Porque era para ser on, naquele esqueminha que a gente fez, on é para ser utilizado em situações que tenha o dia. Só que o weekend são 2 dias. É uma exceção que nos Estados Unidos é usada dessa maneira. On weekends. Na Inglaterra, eles falam at weekend. Sabe? Mais ou menos, para poder entender, em Portugal, eles não falam estou fazendo. Eles falam estou a fazer. Estou a falar. Então, se eu estou a falar, não me interrompa. E no Brasil, a gente vai falar estou falando, não me interrompa. Né? A gente entende eles e eles entendem a gente. Correto? Mas a gente continua falando. A gente continua a falar, falando. E eles continuam falando a falar, né? Então, cada um continua no a sua variação, todo mundo se entende. O on weekend e at weekend é a mesma coisa. Se você viu em algum lugar at weekend, é em inglês da Inglaterra. Só que nós vamos falar on weekends. Mas é uma exceção, porque era para ser in, pela lógica. Tá ok? Mas continua valendo. Se você tem o mês in, estações do ano in, ano in, século in. Se você tem o dia on, e aí quando é hora, at. Fala, Maria Clara. Eu sabia aquela. A gente tinha feito uma questãozinha lá, que era da pronúncia, que tinha que ver como é que achava que. Como é que achava que falava, né? Se era com S, se era com Z, ou se era com IZ. Então, eu tinha ficado bem em dúvida nisso. Eu queria saber se vai cair mais essa coisa da pronúncia. Eu não entendi muito bem. Em que página que é isso, Maria Clara? Página 61. Perguntaram qual a diferença de often e usually. Usually é mais do que often. Tá? Eu perguntei pra minha mãe qual era o significado, ela falou que era quase a mesma coisa, daí eu fiquei meio em dúvida. Tá. Só um pouquinho, deixa eu ver se é essa página aqui que você está falando, esse exercício. Eu peguei a janela, a aba errada aqui. Se é esse exercício aqui, Maria Clara. Essa página? Sim, prof, aquele exercício ali de pronúncia eu não consegui muito bem fazer ele na hora que tu tinha mostrado aquele áudio, lembra? Tá. Não, gente, é só para vocês prestar atenção que de vez em quando vai ter som de S, de vez em quando vai ter som de Z e de vez em quando vai ter som de Z, né? Mas não é uma coisa que vai fazer muita diferença. Esse tipo de exercício é para diminuir o teu sotaque, o nosso sotaque, né? Não vai falar works, é works. Só que é uma coisa meio automática, porque o som anterior é voiceless. É um som que não tem voz, tá? Então, a gente vai... eu posso, em outro momento, que não for hoje, explicar isso aqui de novo, tá? Para a prova não vai fazer diferença. Tá? Se tu me lembrar novamente na próxima aula, não amanhã, semana que vem, eu te explico direitinho. Tá bem, prof, obrigada. Tá? Ou depois da aula, se tu quiser. Tá?
A Luísa tinha falado do que... Qual era a tua dúvida, Luísa? Eu disse, segura que já já te explico. Só que vocês estavam conversando loucamente no chat, eu não tenho como ver. Eu nunca sei quando usam o S no final. Então, aqui. O S no final tem dois sentidos. Quando ele está no final de um substantivo, ele é plural. Pencil, pencils. Né? House, houses. Quando ele está no final do verbo, ele não é marca de plural. Aqui no caso, play, go, watch, finish. Ele é uma ação. Então, quando você coloca o S ao final do verbo, vou parar de apresentar para mostrar aqui. Quando você coloca o S no final do verbo, você está conjugando o verbo. Você está flexionando o verbo, na verdade, não é conjugando, você está flexionando. Então, como é que você vai flexionar? O que é flexionar? É você falar nós somos e não nós é, né? Se você falar nós é, você está flexionando de uma maneira que não é a que todo mundo usa, né? Então, quando você fala I play ou you play ou they play, nós estamos falando eu jogo, você joga, eles jogam. Só que nesse jogo aqui, que a gente fala entre as câmeras de baixo estão fechadas por que motivo? Só me esclareçam. Porque meu computador não tem câmera. E celular não funciona? Deixar duas câmeras, uma para você mexer no computador e a outra no celular? A internet cai. Tá, vamos lá, gente. Luísa, quem é que está aqui no canto que eu não consigo ver? Gabriel, Ana Paula. Aqui, ó. Então, quando a gente fala em português, jogo, joga, jogam. O-a-ão, né? Em inglês, não tem essa variação. Por isso, você tem que colocar o sujeito. I play, you play, they play, we play. Quando eu falo dele, a única coisa que tem é o S. Então, ele joga, se escreve he plays. Ela joga, se escreve she plays. O cachorro joga, se escreve it plays. Ou o cachorro brinca também pode ser, né? Com a bola, it plays with the ball. Certo? Então, esse S aqui é usado para dizer que alguém faz alguma coisa. Aqui foi... Tá? Então, eu fiz a questão, me esqueci disso aqui. Tá errado. Nesse momento, a gente está vendo exatamente essa função. Eu posso falar, eu já vi a pessoa falando he don't like, he don't go, né? Então, assim, quando você fala he don't like, é uma forma, primeiro, que não é a forma padrão, né? O que é a forma padrão? É que todo mundo é aceito, certo? Muitas vezes, a pessoa usa esse tipo de vocabulário para compor um personagem. Ela quer mostrar que aquele personagem não foi para a escola. Ela quer mostrar que aquele personagem é sabe, tem alguma coisa, o sotaque daquela região é assim. Então, eles não servem como parâmetros. Você tem que ver que quando você vê num filme, quem é que está falando? Né? Quem é que falou assim? Por quê? Tem todo um motivo. Todo um motivo, certo? Então, assim como eu coloco S na afirmação, quando eu nego,
eu vou colocar doesn't. E doesn't like. Tá? Então, o S usado na afirmação. O doesn't usado na negação. Certo? Para perguntar, portanto, a interrogação. Como é que eu faço a pergunta? Ele joga? Does he play? Does he play? Eu fiz a pergunta. Ele joga? Ou ele brinca? Até aqui foi. Tá? Então, lembrando, usou does, não leva S aqui na terceira pessoa. Ok? Ô, prof, então, does vai ser para negação, para fazer a negação, né? Doesn't, com Isso. doesn't. E também para perguntar ou responder. Tipo, Isso, para perguntar e responder. Para ele, ela e objeto. Tá? Se eu for perguntar para as outras pessoas, é do e don't. obrigada. Tá? Então, aqui, quando eu for fazer a afirmação, vou apagar, tá? Quando eu for fazer a afirmação, tem uma variaçãozinha. Você pode afirmar com S, ES e ES, tá? A maioria dos verbos você vai colocar S, por exemplo. Like, só coloca S, likes. Walk, walks. Talk, tu coloca S, talks. Ok? Quando o verbo terminar em... É só uma questão de raciocínio, tá, pessoal? Ó, esses sons que fazem... Parece um pneu que está murchando. Você não tem como falar he was, né? Ele não tem como saber se vai o S ali. Então, o que a língua fez? Fez uma adaptação, né? Então, todo verbo terminado em S, X, CH, SH, Z, e aí um que não tem como saber que é o O, você vai colocar ES. Esse aqui é exceção. Mas esses aqui dá para raciocinar, né? Então, me passa isso aqui, né? Pode ser pass. Então, quando você vai falar que ele passa, he passes. Consertar é fix. Então, ela conserta. She fixes. She fixes. Tá? Assisting. Watches. Lava. Washes. O barulho da abelha, né, que é zunir, é buzz. Então, é buzzes. Imagina você sem ter o ES aqui, wash, buzz, watch, fixes, né? Não tem como marcar. Então, o ES é uma adaptação da língua para poder ter marca de flexão no verbo. Pensa assim. E aí, o goes, que daí é exceção mesmo, ele vai ser goes, does. Ele vai ser utilizado porque os falantes iniciaram escrevendo com ES e aí ficou, tá? Mas esse aqui é uma questão de som. É porque senão você vai decorar.
Verbos terminados em os, chega na hora, tu esquece, né? Então, quando você está raciocinando, está escrevendo, eu acho mais fácil memorizar desse jeito. Ficou claro? Ok? Verbos terminados em Y, você tanto vai poder escrever com S ou IES. Quando o verbo for terminado em Y, mas antes dele tiver uma vogal, por exemplo, play, stay, você só coloca S. Plays, stays. Tá? É normal, entra nessa classificação aqui. Tá? Quando for terminado em Y, precedido de uma consoante, fly, try, cry, terminou em Y, precedido de uma consoante, aí a gente tira o Y e acrescenta I. E depois coloca o ES. Então, flies, fries, fries. Voa, tenta, grita ou chora. Luísa, você tinha feito a pergunta. Eu respondi a tua pergunta, que eu aproveitei para revisar tudo. Sim, e você está respondendo no chat por que motivo? Que a câmera não está aberta? E que mania que vocês têm, gente? Maria Clara. Tudo bem, o microfone não funciona, mas a câmera funciona. Ok? Ficou claro aqui? Tá? Então, na página 61, era isso que a gente tinha. E olha, que bonitinho, assim, né? Dá para ver. Gente, olha, e como é que vocês ajudam? Vocês não pensam num pobre de um professor que morre de saudade dos alunos? E aí eu fico sem ver vocês. A Ana Paula, esses dias também, veio, abriu a câmera. Ai, que legal! De repente, foi só isso, porque eu fui ver a aula de novo, tu não apareceu mais nenhum momento da aula, Ana. Apareceu tu cumprimentando, eu, ai, que legal, né? Porque eu, de vez em quando, eu olho as aulas, as minhas. E eu digo, mas ela fechou a câmera, não abriu mais. Né? Aí eu assim, nossa, que é gostoso a gente poder escrever. A gente se sente tão sozinho aqui. Ô, prof, Oi. você poderia botar no Class o vídeo para caso alguém não encontre? Ele vídeo tá da naquelas aula. atividades lá, Giba. Faz. As atividades que são mandadas para vocês toda a semana. Ali tem os links de todas as aulas. Tá? Então, dessa atividade aqui, essas aulas deve ser a semana. Nós estamos na 23. 22, 21, 20 e 19. Tá? Sim. Alô? Alô? Teacher, Oi. eu não entendi aquele negócio do often e do usually. Tá. Já vamos lá, então. Estou aqui, na verdade. Já está compartilhando? Não. Eu vou beber água, tá, prof? Já. Sim, prof. Tá. Então, aqui, ó.
Eu tinha falado uma coisa contrária ao que eu falei. Desculpa, tá? Naquela hora eu estava distraído ali, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, tá? Aqui nós temos o never, que é o 0% de frequência, e o always, que é o 100% de frequência, ou seja, nunca e sempre, certo? Se a gente fosse dividir a cada 20% cada um deles, mais ou menos, nós teríamos 80% aqui, ok? Aqui 60%, grosso modo. Aqui 40%, volto a falar, grosso modo, e 20% aqui, de frequência. Então, rarely seria o raramente, aquela coisa que eu raramente vou fazer. Quase nunca estou lá, né? Sometimes, às vezes eu vou, é uma frequência maior, né? Usually, normalmente é diferente de às vezes, né? E o often é frequentemente. É um pouco mais a frequência do que o usually. E naquela hora eu falei o contrário. Então é para deixar Quase bem. sempre, né? Quase sempre. Uhum. Quase sempre. Se tiver dúvida na comunicação diária, eu posso falar almost always, né? Assim como rarely, eu posso falar almost never. Né? Aqui eu posso falar almost never. Almost never. Eu não vou conseguir escrever agora. Ok? Deu, pessoal? Ficou claro isso? Então, não existe essa. Já me falaram assim, quando eu expliquei isso. Porque meu outro professor falou que era 75% ou 85%. Gente, isso é grosso modo, cada livro vai expressar de uma maneira. Não existe uma matemática dentro disso, mas existe uma frequência, uma ideia que você associa a isso, né? Então, rarely, sometimes, usually, often, né? Perdão, gente, eu tava ficando... Eu tava falando e a minha garganta... Eu sei que quando aparece na imagem, aparece que eu tô desesperado, assim. Mas é que, nesse caso, eu até tô. Tá, pessoal? Então, assim, ó... Oi. Então, vai ser praticamente ali 0, raramente, às vezes, usualmente, quase sempre e sempre. Tipo isso? Isso. A tradução literal de often é frequentemente. Frequentemente. Ô, prof, o que seria usualmente, tipo, em português mesmo? Olha, usualmente em português, usualmente existe, mas é um termo mais formal. Em inglês, não depende de formalidade. A gente pode repetir o often? É frequentemente. Vou colocar aqui no chat, vamos ver. Então, never, nunca. Rarely. Tem um outro que é igual, que é hardly ever. É a mesma coisa, quer dizer raramente. Sometimes. Às vezes. Usually.
Normalmente, usualmente. É que quando usualmente, normalmente é quando é um costume para ti, né? Often é frequentemente, já ele passa a ser frequentemente e o always é sempre. Então, traduzindo literalmente, é essa e essa é a sequência. Né? Naquela régua, aquela linha fica mais fácil para visualizar. Certo? Então, usualmente, a tua pergunta, Maria Clara, usualmente é normalmente, mas é um termo mais formal. Em inglês não tem essa diferença. Ok, prof. Obrigada. Ok? Então, onde que eles são colocados na frase? Onde que eles são colocados na frase? Isso aqui eu mandei a correção para vocês. Né? A gente não tinha terminado de corrigir, eu mandei na tarefa. Eles são usados antes dos verbos, né, teacher? E depois do verbo to be. Tá? Eu vou pegar aqui. Espera aí. Não, é isso aqui, espera aí. Eu não sei agora qual W que é esse aqui. Eu chutei o número. Quase certo. Tá? Aqui, página é W27. W27, sorry. W27. Estão lá? Yes. Yes. Ok, então aqui, ó. Nós temos aqui tem um lembrete com relação ao tempo, as preposições de tempo, né? Prepositions of time, usando o at, o in e o on. O in também, the morning, in the afternoon, in the evening, né? On weekends, on the weekend. Aquilo que a gente já tinha conversado. Vê se tem alguma dúvida, pode perguntar. Aqui, na linha dos advérbios de frequência, eles fizeram, então, o 0 e o 100%, para poder exemplificar também, mais uma maneira de visualizar. Se é dessa maneira, fica melhor para ti. Também você pode usar, tá? Agora aqui, ó. Often go to the movies. I often go to the movies. Onde é que ele está? Ele está antes do verbo. I often go, tá? Não, I go often. We usually get home. Not we get usually. Certo? We usually get, I often go. Então, como a Sofia tinha falado, é antes do verbo. Agora, ele vai depois do verbo to be. He's never at home. They are often late. Tá? Então, o que eu sugiro? Pega duas frases, uma com o verbo normal e outra com o verbo to be. E aí tu memoriza aquelas duas frases e em cima disso tu tira teu raciocínio. Ô, professor, Hum, tudo do capítulo, né? Tudo que vai cair na prova tá nessa página, né? não, Não? não. Tá. Nessa e na outra. Na 153, aqui, ó, verbos. W26, né, teacher? Isso, W26, W27. Então, tipo, tudo mais resumido. Não, não é mais Tá nessa resumido, página? Vitória, a gente já conversou. Isso aqui é um reforço para aquela explicação que tem lá na frente, na frente do livro, né? Ele explica a mesma coisa, só que vai ter mais exemplos,
para você ver, tem mais, né, uma explicação fixa também, umas frases mais detalhadas para você poder aprofundar, caso seja necessário, né? Ok. Mas não é resumido, até eu acho que ela é menos resumida, porque ela tem mais exemplos, então ela não fica mais resumida, entendeu? O que não tem é foto, não tem aquela coisa que é bonita lá na frente. Mas eu acho mais matéria aqui atrás. Né? Então, aqui os exemplos, por exemplo, use in for parts of the day, months, seasons and years. Ele não coloca como aquele esquema que eu faço de in maior que o dia e ensinar as exceções como in the morning, in the afternoon, in the evening. Ele já fala, usamos in para partes do dia, meses, estações do ano e anos. Eu acho mais difícil de memorizar assim. Por isso que eu ensino desse jeito. Se para ti fica fácil aprender que é partes do dia, mês, estações do ano e ano, parte do dia, mês, estações do ano e ano, para mim fica meio confuso, porque se eu esquecer um deles ali na hora da prova, eu já me perco todo. Entende? Então, quanto mais eu puder raciocinar, melhor. Certo? Por isso que para entender a posição do advérbio na frase, eu prefiro memorizar as duas frases. Por exemplo, I often go. Often go, often go. Vou lá e escrevo. I often go. Often está antes do verbo. Ah, então tá. Então, todos os verbos são um pouquinho... A tua panela pega pressão? Traga para o carro que eles vão consertar. Deu, já foi a panela de pressão. Então, assim, quando você... Que eu não consigo me concentrar, gente. Se tem alguém falando assim, eu não consigo. Tá? Então, você já raciocina. Often go, often go. Ele está antes do verbo. Aí, pensa numa frase, ou a do livro, ou uma que faça sentido para ti. I'm always there. I'm always there. Eu estou sempre lá. Eu estou sempre lá. Então, I'm always there. Ah, tá. Depois do verbo to be. E daí tu raciocina em cima do que você tem que fazer. Para mim, funciona bem assim. Eu não sei se para vocês funciona. Se para você funciona. Se para você não funciona, então pega os exemplos que ele já tem aqui. Eu expliquei dessa maneira. Alguma pergunta? Não. Não? Se não tiver, era isso que a gente tinha. E vai dar o horário bem agora. Vai dar agora, né? Prof, Hum. na hora que eu fui ligar a câmera, o caderno que está aqui, né? Caiu e prendeu no outro, eu não conseguia tirar, mas no fim eu consegui. Imagina você tem que fazer isso rápido, tá? Com pressa, ainda te aperta o caderno, solta o caderno, solta. Calma, muita calma. Tá, pessoal, eu vou parar de gravar, então. Caso vocês tenham dúvida, alguém tem alguma dúvida, pode ficar para perguntar. Ou vocês têm aula agora?